A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus e é sempre um grande prazer poder adentrar o seu lar, ter a permissão sua de estar adentrando o seu lar neste momento. Eu quero já agradecer a Deus por essa rica oportunidade, não somente de adentrar o seu lar, mas de você estar aí agora com esse momento, com a sua Bíblia à mão, para acompanharmos mais um programa Momentos com Deus. E neste dia eu gostaria de estar falando com você acerca de andar, né? Andar é uma coisa muito interessante, né? Todos nós andamos, né? Mesmo que estejamos parados. Por quê? Porque andar significa quem vive, anda vivendo, né? Quem age também anda, porque está agindo. Então o andar é uma coisa muito comum no nosso cotidiano, na nossa vida. Mas, por muitas vezes, os nossos andares eles têm sido tidos como caminho percorrido, objetivo alcançado, por muitas vezes frustrante. Porque às vezes o nosso andar não tem sido um andar do qual nos traga algum benefício, não só para o nosso futuro, mas para o nosso dia a dia, nos estimulando, nos dando forças para vencer. Então eu queria compartilhar contigo um trecho da Palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 5, né? E vamos ler aqui o versículo 23 e 24. Vai falar sobre um homem que realmente andou com Deus. Nos diz a palavra do Senhor: E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu, porquanto Deus o tomou para si. Talvez na sua versão esteja que ele fora tomado por Deus. Queridos, como podemos ser tomados por Deus? Enoque viveu uma vida tão na presença de Deus, tão na companhia de Deus, tão no relacionamento íntimo com Deus, que chegou um momento que o espaço aqui já era um espaço que não mais cabia a Enoque. E Deus o levou. Não o levou como morte, mas não se viu mais Enoque. Enoque foi trasladado, foi levado para a presença do Senhor. Coisa maravilhosa, né? Quantos de nós não olhamos esta passagem e vemos que ser tomado deste mundo para um lugar tão maravilhoso, o qual Deus prometeu e aquele que Jesus disse que iria preparar-nos lugar, né? Isso aconteceu com o homem sim, Enoque, como também temos registros, não é? De Elias também, que foi numa carruagem de fogo levado aos céus, né? Nós vemos também outras pessoas como Noé, que andou com Deus, né? E andar com Deus é a melhor coisa deste mundo. Andar com Deus é a garantia de uma felicidade. Mas quando eu falo de felicidade, queridos, eu falo de felicidades patentes, reais, verdadeiras na nossa vida. Porque a felicidade não é que ela precise ser seguida de uma desventura, de uma dificuldade. Mas a felicidade está contida em nós sabermos que existem as lutas, mas nós estamos felizes. Não pela luta, mas pela vitória, pela compreensão e pela estabilidade que Deus tem trago para cada um de nós. Aí talvez você me pergunte, mas pastor, não é fácil andar com Deus.
e nunca será. Porque a nossa fabilidade humana, ela nos tira isso, né? Esse feedback tão rápido com Deus, esse relacionamento tão de perto com Deus, mas ele pode, sim, ser um relacionamento real nos nossos dias. Um relacionamento que possa nos permitir a estar vivendo uma vida de alegria, uma vida de contentamento, porque as coisas à nossa volta, por mais difíceis que elas sejam, elas serão encaradas de uma maneira sempre pensando, não vou dizer em um final feliz, porque não há final, há um prosseguimento feliz, há um caminho seguido de felicidade, porque aquele que tem esperança segue esse caminho. Mas tudo isso é uma condicional, queridos. Qual é a condicional? Nós entendermos que os nossos passos para ter essa intimidade com Deus, ela precisa ser seguida de uma perseverança da nossa parte. E qual é essa perseverança? É acreditar. Acreditar que Deus está nos ouvindo, está nos guiando, está nos conduzindo por caminhos maravilhosos, mesmo que dentro dessa trajetória aconteça algumas questões que nós não venhamos a saber nem explicar, mas tudo que possivelmente vai estar acontecendo é para que nós possamos entender que Deus continua cuidando de nós. Você tem andado com Deus? Por favor, quando eu faço essa pergunta a mim mesmo. Eu tenho andado com Deus na certeza de que Ele está ao meu lado, de que Ele me ouve, e até nos momentos em que eu me recluso no ambiente da minha casa, do meu lar, em que as pessoas não estão me vendo, Deus está me vendo. Deus está me contemplando e, com certeza, Deus gostaria de nos contemplar e declarar que nós somos seus filhos amados, do qual Ele tenha prazer. Assim como Ele disse com relação a Jesus, não é? O seu Filho amado que veio a este mundo para dar a vida por nós. Andar com Deus é viver uma vida diante de Deus. Não se trata de viver uma vida pacata, uma vida fora das alegrias que Deus nos permitiu viver nesta terra. Não. Muitas pessoas pensam que andar com Deus é se castrar de muitas coisas, é deixar de viver outras. Não. Andar com Deus é viver com qualidade. É viver uma vida da qual nós possamos tirar todo o proveito dela e ainda fazer as pessoas à nossa volta felizes. Isso é andar com Deus. Mas a pergunta persiste. Temos andado com Deus? Quem tem dado o primeiro passo? A Bíblia nos fala em Gênesis, não é? Que Deus, ao completar a criação, Ele disse que tudo era muito bom. Ele deu uma qualificação para aquela criação, para tudo que Ele havia criado. Se você reparar, a criação de Deus, ela tem como objetivo trazer um ambiente para o homem. Um ambiente de paz, um ambiente de contentamento, um ambiente para que o homem pudesse administrar, né? Ser o mordomo daquela criação. Mas o homem perdeu isso quando herdou o pecado original. O homem perdeu isso, nós perdemos isso por termos herdado esse pecado. E herança você não escolhe, a herança vem. Mas o primeiro homem pecou e nós herdamos esse pecado. Mas isso também não é uma coisa ruim, por quê? Porque ao herdar esse pecado, nós reconhecemos que precisamos, como eu digo sempre, fazer um caminho de volta. E o caminho de volta é o caminho para a presença de Deus. É um caminho para andar realmente com Deus. E o sucesso vai ser sempre maravilhoso. Como eu disse antes, Noé, por exemplo, nasceu em dias que podemos dizer dias de dificuldades, dias em que uma geração inteira estava totalmente corrompida. O homem tinha se afastado de Deus, o homem tinha rejeitado a Deus, o homem estava vivendo ao seu bel prazer, fazia aquilo que achava melhor ao seu coração, mas quando eu falo de coração, eu estou falando aqui dos desejos que envolvem a carne. A sua alma estava impregnada com as coisas de um mundo que estava se perdendo na comunhão com Deus. E mediante a isso, Deus se viu, não vou dizer na obrigação, porque ninguém obriga a Deus, né? Como também ninguém explica a Deus. E Deus acabou com toda aquela geração. Mas Noé e a sua família, eles mantiveram-se
salvos. Eles mantiveram-se nos projetos de Deus. Noé se manteve nos projetos de Deus por quê? Porque ele entendeu, não somente que iria passar cerca de 120 anos construindo uma arca, recebendo a afronta das pessoas à sua volta porque era louco, estava construindo aquele grande barco, para quê? O que ia acontecer? E as pessoas duvidavam. Não é diferente de nós hoje. Não acreditamos no Evangelho que tem sido pregado. Não acreditamos na palavra de Deus que tende a nos orientar para que venhamos a vencer. Eu vou confessar uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido telespectador, você que por acaso passou na frente da sua televisão agora e viu esse programa e por talvez curiosidade resolveu parar e ouvir um pouco, né? Ou talvez até dizer, eu vou ver o que é que esse pastor vai me dizer. Eu, particularmente, eu não tenho nada para dizer, mas eu tenho coisas a revelar que são a palavra de Deus. E uma coisa que me chama muito a atenção é justamente sobre isso. Viver dias em que nós não acreditamos que as coisas podem acontecer. Viver dias em que nós não acreditamos que Deus continua zelando e velando sobre a sua palavra para que ela venha se cumprir na nossa vida. Mas isso depende de nós. Isso depende de buscarmos uma vida melhor. E como eu disse, eu vou confessar para vocês que desde o dia em que eu pensei comigo mesmo, uma palavra que eu falar para alguém, se essa palavra fosse dirigida a mim, como eu a receberia? E quando eu faço essa análise e vejo que esta palavra, que esta atitude, que este pensamento colocado em prática é um pensamento que me feriria, eu penso duas vezes para falar com alguém. Porque eu tenho que entender que a pessoa que está ao meu lado, que está à minha frente, que faz parte da minha vida, que está ali, o cotidiano, como uma vida social que vivemos, apesar de nos últimos dias estarmos vivendo um distanciamento social, tendo que usar equipamentos, EPIs, para poder mantermos isso em uma garantia, que hoje me refiro às máscaras que estão sendo usadas, mas mesmo com a distância social, nós precisamos entender que as nossas palavras precisam ser bem medidas e vistas qual o fruto que ela vai trazer. E quando eu pensava e disse, puxa, isso vai me ferir, isso vai me magoar, então eu disse, não, eu não posso falar para a pessoa que está ao meu lado, para o meu irmão, para a minha irmã. Por mais que seja algo para orientá-lo para uma vida melhor, eu tenho que tomar cuidado. Como vou transmitir esta mensagem? Isso é andar com Deus. Isso é entender que o amor que nós devemos ter pelas pessoas que nos cercam, elas devem ser uma reciprocidade, não só daquilo que recebemos, mas daquilo até que ensinamos com as nossas palavras. Por muitas vezes nos encontramos em dificuldades, de relacionamentos, mas precisamos entender que tudo há uma sabedoria vinda de Deus. A sabedoria de saber aplicar aquilo que Deus tem nos dado. Espero que você consiga continuar aplicando a sabedoria que Deus tem te dado, o sentimento que Deus tem colocado no seu coração, para que você possa transmitir a alguém palavras que edifiquem, não palavras que destruam. Há frases que dizem que devemos estar derrubando muros que separam e criando pontes que se unem. Porém, nessas pontes também tem que haver o que nós chamamos de corrimãos, de proteções laterais, sabe por quê? Para que haja também limites, para que não caiamos em perigos. Então a ponte que nos une tem que ser algo estruturado para nos guiar em um caminho reto. Sabemos aonde vamos chegar, ultrapassarmos o perigo e as dificuldades. Andar com Deus é viver realmente uma vida de santidade. É difícil viver uma vida de santidade? É no mundo que vivemos. Mas quando tomamos isso por objetivo em nossos corações, certamente que a santidade que venhamos a viver, ou seja, a exclusividade de viver de acordo com a vontade de Deus, o seu governo, que é o governo teocrático, com certeza nós vamos ter bons resultados. Com certeza nós vamos ser vistos como pacificadores
que a Bíblia mesmo diz que seremos tidos como filhos de Deus, porque somos bem-aventurados por pacificar e não trazer guerras nem contendas. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é que tudo isso é possível para mim e para você. Talvez você esteja dizendo, o pastor está falando algo impossível de se alcançar, uma história, algo muito fictício, algo muito inalcançável. Isso é algo talvez que esteja muito distante da nossa realidade. Não. Nós fazemos a realidade da nossa vida, a realidade de uma vida com Deus, a realidade daqueles que acreditam que Deus está sempre ao nosso lado, nos protegendo. E nós vamos encontrar na palavra de Deus homens, né, que tiveram uma trajetória linda com Deus. Homens que foram chamados e que nasceram até mesmo, como é o caso de Moisés, nasceu em dias perigosos, né? Moisés nasceu em dias em que se buscava matar todas as crianças que nascessem do povo escolhido de Deus. Porém, Deus preservou a Moisés. Por quê? Porque lá na frente, Deus tinha um propósito: libertar o seu povo da escravidão do Egito. O Egito tipifica o mundo e Deus quer nos libertar deste mundo. Por isso Ele tem levantado homens e mulheres. E não é diferente com você. Deus quer te ver andando com Ele. Deus quer que você aprenda dEle. Deus quer que você vença através dEle. Não porque Deus quer exclusividade, é porque Ele, em essência, é o melhor caminho. Ele, em essência, é a resposta para a sua dúvida de hoje, para a sua luta de hoje, talvez para a sua luta do amanhã. Ele também é a resposta para a vitória que você teve ontem ou está tendo agora. Sabe por quê? Porque às vezes nós não atribuímos muito a Deus a vitória que temos. Nós às vezes não atribuímos muito a Deus a resposta que precisamos. Porque nós achamos que tudo aquilo aconteceu na normalidade da vida. Até intitulamos que demos sorte. Ah, eu dei sorte. Sorte não existe, irmãos. Existe a presença de Deus. Existe aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Então, se você quer se sentir um sortudo, sinta-se então um bem-aventurado, aquele que tem recebido as misericórdias e as bênçãos de Deus. E essas bênçãos, elas são sempre importantes nas nossas vidas. Nós vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos para darmos continuidade a esse tema tão maravilhoso, que é andar com Deus. Vamos aprender a andar com esse Deus? Já já nós voltamos. Olá, queridos, estamos de volta. E eu queria agora falar para você, porque dessa parte de andar com Deus, é preciso também entender que isso não faz de nós pessoas extremamente perfeitas, pessoas extremamente cheias de uma santidade, sabe, que possa superar as nossas falhas. Não. Nós precisamos entender só uma coisa, o que talvez um homem de Deus também não sabia, mas que nós precisamos saber, por isso está na sua palavra, que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, quando ele vai até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei. E o que me chama a atenção nesta passagem, no capítulo 16, e versículo de número 6 em diante, diz o seguinte: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor vê o que está diante o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor os olha para o coração. Queridos, Deus está olhando para o seu coração. O homem talvez até te julgue pela sua aparência, talvez você não tenha uma estatura que se sobressaia. Eliabe tinha isso, uma estatura, vamos dizer assim, uma silhueta física que talvez chamasse a atenção. E isso levou a Samuel a pensar que Deus escolheu esse aqui. Mas não é bem assim. Apesar de Davi ser formoso,
Apesar de Davi ser um escolhido de Deus, não é? Deus não havia escolhido Eliabe. Muitas pessoas até dizem, não escolheu Eliabe que tinha uma estrutura, uma altura e etc., e veio escolher Davi porque era pequeno, raquítico e feio. Não existe isso. A palavra nunca diz que Davi era feio. Diz até que ele era formoso. Diz até das qualidades de Davi. Mas a escolha de Deus não está em nada disso. A escolha de Deus está nos propósitos de Deus, porque ele sonda o coração. Ele sabia muito bem que Davi responderia aos apelos de Deus, ou seja, às ordens de Deus, para uma grande missão. A missão de conduzir o povo como rei nesta terra. Cometeu erros, falhou, mas nada disso deixou de revelar para Deus o que já era patente para esse mesmo Deus, o coração de Davi. O que eu quero dizer para você com isso? Eu falei de andar com Deus, eu falei de conhecer a Deus, eu falei de estar tendo uma vida com Deus. E às vezes nós achamos que para isso nós precisamos ter uma boa condição financeira, nós precisamos ter uma boa posição no nosso emprego, nós precisamos ter uma aparência física, né? Uma silhueta de corpo estrutural, maravilhosa, para que Deus nos aceite. Não. Deus te escolhe pelo seu coração, pela grandeza do seu coração, pela integridade do seu coração, apesar de que o nosso coração seja falho. Porque Deus vê a essência, Ele vê o que pode ser modificado, ou Ele vê o que pode estar agregando para que a vitória seja alcançada, não por você que está me assistindo simplesmente, mas por todos aqueles que te cercam e todos aqueles em que Deus assim permitir que você intervenha, você traga uma palavra de conforto, você traga uma palavra de ânimo. Queridos, é muito importante nós entendermos isso. Deus nos escolheu para uma grande obra. E esta grande obra, ela não vai ficar parada, sabe por quê? Porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece que você anda com Ele. Ou pelo menos você tem o desejo de andar com Ele e não sabe como andar com Deus. Mas andar com Deus se torna a cada dia algo atingível, algo alcançável, porque essa é a vontade dEle. Então vamos andar com Deus? Vamos pensar em uma vida com Deus? Vamos entender o que era andar com Deus? Fazendo a nossa parte. Nem tudo é sobrenatural, ou seja, acima do natural, mas tudo é patente a Deus e à vontade dEle. Então vamos sonhar os sonhos de Deus, vamos ter as atitudes que Deus tem nos orientado, naquela consciência que eu falei para vocês, pensando sempre que se as nossas palavras ferem, não devemos falar, porque nos feriríamos também se alguém nos dirigissem com palavras que ferissem. Vamos então falar de amor, de alegria, mas vamos viver a realidade deste mundo. E a realidade é, você, a sua casa, o seu lar, a sua família são importantes para Deus. Por isso, eu quero orar com você. Por isso, eu quero dizer para você que no finalzinho deste programa, nós estamos falando com Deus. Falando com Deus nesse momento tão maravilhoso que Ele nos concedeu, que é um momento exclusivo para Ele. Então, ore ao Senhor comigo agora e vamos declarar do nosso coração o nosso desejo de estar andando com Deus. Assim como andou Enoque, que foi trasladado. Assim como andou Elias, que foi tomado em uma carruagem de fogo. Assim como andou Moisés, que nasceu em dias perigosos e governou um grande povo. E tirou o povo das garras do Egito. Assim também, como todos aqueles que desde os tempos bíblicos até os dias de hoje têm dado a sua vida em prol da obra de Deus. Que Jesus os abençoe. Oremos ao Senhor. Deus amado, querido e santo, por muitas vezes, Senhor, é muito difícil caminhar contigo. Por muitas vezes achamos impossível até podermos ter, Senhor, esta trajetória em nossas vidas. Mas sabemos, ó Deus, que as Tuas promessas que estão descritas na Tua palavra não são promessas simplesmente para aqueles que a viveram nos dias dos tempos bíblicos, porque nesses dias também estamos vivendo os tempos da Tua palavra. E a Tua palavra é viva e eficaz. Por isso eu te peço, Senhor, responde ao coração desta mãe, deste pai, deste filho, deste avô, desta avó, deste parente, Senhor, que neste momento está
conosco orando, pedindo ao Senhor paz, tranquilidade, para lidar, Senhor, com os assuntos que têm chegado, para que eles cuidem, porque assim o Senhor tem permitido, porque sabe que neles há a essência da Tua palavra, a essência daqueles que andam contigo, a essência daqueles que acreditam de que o Senhor é o caminho perfeito a ser percorrido, que o Senhor tem nos conduzidos com a Tua palavra, que é forte, que é viva e que é eficaz, e que o Senhor possa a cada dia nos orientar, a cada manhã o Senhor nos despertar para um novo dia e que nós venhamos a viver sempre na Tua presença e ao findar de mais um dia podemos ter a consciência de que naquele dia, mesmo que nada diferente tenha acontecido, para que nós possamos registrar humanamente falando, mas venhamos a saber que foi um dia de vitória, porque o Senhor até ali nos ajudou. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.